Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Este é um episódio ligeiramente diferente. Na maioria das vezes, focamos-nos em teorias da conspiração contemporâneas ou, no mínimo, recentes. É com elas que nos cruzamos no dia-a-dia, são elas que inspiram teóricos e céticos, que alimentam preocupações. O mais atrás que viajamos no tempo foi mesmo ao final do século XVIII, no segundo episódio, quando falámos da Revolução Francesa e da conspiração do Abade Barruel. Mas, como é óbvio, não foi aí que o instinto conspirador do homem se manifestou pela primeira vez. Por isso é importante corrigir esta injustiça. Nem as teorias da conspiração são fenómenos modernos, nem a história está vazia de conspirações tão sumarentas como as que nos ocupam com tanta frequência. Por isso, pensem no que se segue como 3 mini-episódios, 3 curiosidades, 3 pequenos contos de incerteza, histeria de massas, loucura irracional, história alternativa e vil maquinação ao longo da nossa história. Qualquer semelhança com os tempos atuais será, claro, uma mera coincidência. Começamos pelo século IX, mais precisamente pelo ano de 855. Carlos Magno morreu há 40 anos. Por cá, Portugal ainda nem existe. Faltam quase 300 anos para o reinado de Dom Afonso Henriques. E em Roma morre o Papa Leão IV, que será sucedido por Bento III. Mas segundo uma lenda medieval, entre eles houve uma espécie de Papa fantasma, João VIII, que na verdade se chamava Joana e era uma mulher. Segundo Juan Maria Laboa Gallego, no seu livro História dos Papas, entre o reino de Deus e o poder terreno, a papisa Joana era uma espécie de Mulan europeia. Vestida de homem, teria dissimulado o seu sexo ao longo de uma vida inquieta e viajante, chegando a ser notária da Cúria, cardeal e, por fim, Papa. Existem outras variantes, mas todas elas apresentam uma jovem com dotes intelectuais e grandes habilidades sensuais. A primeira referência a um Papa que era, na verdade, uma mulher, surge no século XIII, centenas de anos depois da sua suposta existência, pela mão de um cronista dominicano no que hoje é o norte de França. Escreve Jean de Maly na sua Crónica Universalis Mettensis, descrevendo o surpreendente momento no qual se descobriu a verdade sobre João VIII. Sobre um certo Papa, ou melhor, uma papisa, que não aparece na lista de papas e bispos de Roma. Um dia, enquanto montava um cavalo, deu à luz uma criança. Imediatamente, a justiça romana exigiu que fosse presa pelos pés à traseira de um cavalo e arrastada pelas ruas e apedrejada pelo povo. E onde morreu, aí foi enterrada. E no mesmo século, Martinho de Opava, outro dominicano, é o primeiro a dar-lhe o nome Joana e a colocá-la cronologicamente entre Leão IV e Bento III, aprofundando, entretanto, a mitologia do parto relâmpago. Joana foi Papa 2 anos, 7 meses e 4 dias. Enquanto Papa, engravidou de um companheiro. Ignorante do exato momento em que o nascimento ocorreria, deu à luz em plena procissão numa rua chamada Via Sacra, mas hoje conhecida como uma rua a evitar entre o Coliseu e a Igreja de São Clemente. Desde então, todos os papas sempre se afastam dessa rua e muitos acreditam que tal se deve à repugnância causada pelo sucedido. Segundo a lenda, o horror à possibilidade de serem enganados outra vez levou os cardeais a adotar um estranho ritual sempre que um novo Papa era selecionado. Este tinha de sentar-se na sédia stercoraria, uma cadeira em tudo normal às outras, mas com um buraco no assento, através do qual seria possível verificar os genitais da pessoa em causa e confirmar, sem dúvida, a presença de um pénis e de 2 testículos. Ora, infelizmente, a sédia stercoraria existe mesmo, mas a sua finalidade não era bem essa. Na palestra Papisa Joana, entre o ritual e o mito, Monsenhor San Chirico, um oficial do Vaticano especialista em protocolo, esclareceu:
O novo Papa entrava na catedral e sentava-se numa sédia stercorária de mármore branco, que fazia lembrar a sua função original como cadeira de casa de banho, através da qual era possível libertar excrementos. Aliás, a palavra esterco vem exatamente do latim stercus, daí cadeira stercorária. Este gesto de humilhação reforçava o facto de, mesmo sendo o Papa investido com enorme poder, não se tornar Deus. Era um ser humano, subjugado às necessidades da natureza como todos os outros, incluindo, claro, a morte. Entre recontextualizações de tradições católicas, aproveitamento de cronologias incertas e interpretação de crónicas mais ou menos fidedignas, a história da papisa Joana espalhou-se pela Europa durante os séculos seguintes, sendo perfeitamente credível para muitos católicos. Uma pesquisa rápida pela internet revela dezenas de ilustrações e gravuras de época representando uma mulher vestida de papa e normalmente de pernas abertas e pronta a parir a sua criança. Em 1353, Giovanni Boccaccio, o famoso autor do Decameron, colocou-a a par de Eva, das deuses Juno, Vênus e Minerva, de Helena de Troia ou de Cleópatra, no seu De Mulieribus Claris, uma espécie de proto-história feminista com as biografias de mais de 100 mulheres mitológicas e históricas. E em 1479, Bartolomeu Platina, um humanista italiano, repetiu a ascensão de Joana ao papado e a história do parto em cima de um cavalo, mas acrescentava já algum saudável cepticismo. Esta história é contada com vulgaridade por autores incertos e obscuros. Por isso, aqui a reconto resumidamente, para não me pensarem obstinado a admitir o que por aí se diz. Posso ter-me enganado com o resto do mundo, se bem que, na verdade, aquilo que contei pode não ser assim tão inacreditável. Finalmente foi um protestante que matou definitivamente a história da papisa Joana e atirou-a para a lista de lendas católicas. David Blondel, escrevendo na primeira metade do século XVII, foi uma espécie de séptico profissional, dedicando-se a investigar e a fazer debunking de muitas histórias e falsificações, tantas vezes aceites como verdadeiras, e conseguiu demonstrar não só a falta de relatos contemporâneos sobre Joana, como também os problemas historiográficos das fontes que tinham sido até então utilizadas. A própria Igreja Católica declarou a papisa Joana como um mito em 1601 e nos 400 anos que se seguiram, a ficcionalidade desta mulher tornou-se um consenso generalizado. Ainda assim, Joana recusa-se a morrer. Mais de 1100 anos depois do seu suposto papado, no ano de 2018, a cantora Rihanna foi à Met Gala com um vestido que só pode ser descrito como papal, e a internet redescobriu a história da papisa Joana não tanto como uma figura histórica, mas sim mais como um símbolo feminista que desconstrói a complicada relação da religião, e em particular da Igreja Católica, com as mulheres. E segundo um artigo da Smithsonian Magazine do mesmo ano, 2 investigadores da Flinders University, na Austrália, olharam para moedas atribuídas ao Papa João VIII, cujo pontificado se estendeu de 872 a 882, e descobriram que as primeiras moedas a serem cunhadas transportam um monograma visivelmente diferente das moedas produzidas posteriormente. O arqueólogo Michael E. Habicht não vê estas discrepâncias como erro humano. Argumenta que o primeiro monograma, datado de 856 a 858, pertence a Joana, enquanto o monograma seguinte é, esse sim, de João VIII. O trabalho de Habicht não foi ainda suficiente para destronar a certeza de que a papisa Joana não existiu, mas a sua história demonstra que, no final do dia, uma coisa não tem de ser verdadeira para ser influente. Tal como noutras conspirações mais tarde confirmadas, ou teorias da conspiração ainda por confirmar, a existência literal da papisa Joana é quase irrelevante quando a sua lenda a torna mais famosa e mais influente que muitos dos papas que realmente viveram há mais de um milénio. Século XIV, mais precisamente 1321.
Em Itália, morre o poeta Dante Alighieri e por cá reina Dom Dinis, o lavrador, conhecido por plantar o pinhal de Leiria. Faltam 20 anos para a peste negra e a Idade Média aproxima-se do fim. No trono de França e de Navarra encontramos Filipe V. Na altura, com 23 anos, Filipe herdara a coroa do próprio sobrinho, o pequenino João I o Póstumo, que morrera com apenas 5 anos de idade, o mais curto reinado da história de França. Depois de uma bem-sucedida sequência de pequenas reformas internas e da resolução de alguns conflitos herdados de reis anteriores, a vida de Filipe V foi marcada por 2 eventos em particular. O primeiro foi a Cruzada dos Pastores, em 1320. Uma massa de populares da Normandia, inspirada por um jovem que disse ter sido visitado pelo Espírito Santo, tomou a iniciativa de marchar para sul e invadir a Península Ibérica para expulsar de uma vez os muçulmanos do Reino de Aragão. Uma mistura de soldados desempregados, mulheres, casais, alguns clérigos e até muitas crianças decidiram, a meio caminho, incluir os judeus na lista de alvos a abater. Assassinaram centenas de pessoas e acabaram eles próprios massacrados por um exército às ordens de Jaime II de Aragão. O ódio e a perseguição aos judeus, uma constante na história europeia, era aqui justificado por fatores maioritariamente económicos e políticos. É que o anterior rei de França, Filipe IV, pai do Filipe V, expulsara os judeus do seu país em 1306, confiscando as suas propriedades e cobrando as suas dívidas em nome da coroa, o que lhe permitiu, aliás, equilibrar as contas públicas. Mas 9 anos depois, o seu filho Luís X, pai do pequeno João o Póstumo e irmão mais velho de Filipe V, pediu-lhes que regressassem. A partir de 1315, a coroa francesa apoiou os judeus na recuperação dos seus bens, ajudando-os a cobrar as dívidas aos seus súbditos cristãos. E é por isso que encontramos Filipe V, pós-Cruzada dos Pastores e pós-massacre de centenas de judeus, a multar quem participara na aventura e sedimentando um dos mais antigos preconceitos da história da Europa. Judeus é sinónimo de poder, e é sinónimo de dinheiro, e é sinónimo de elite. Numa palavra, são vilões. Ora, apenas um ano depois da Cruzada dos Pastores, Filipe V viveu outra crise com semelhante grau de histeria popular, ainda que muito mais generalizada. Desta vez não se tratava de uma investida violenta, mas sim de uma verdadeira teoria da conspiração. Tudo começou quando um leproso chamado Johann de Bosco iniciou o rumor de que os leprosos franceses estavam a tentar envenenar os poços públicos. O pânico espalhou-se. Surgiram relatos de populações enraivecidas que espancavam ou assassinavam todos os leprosos que conseguiam encontrar, muitas vezes trancando-os nas próprias casas e pegando-lhes fogo. E os oficiais locais tiveram de responder à altura. Detidos pelas autoridades, os leprosos eram violentamente torturados e interrogados. Bernard de Guy, inquisidor da cidade de Toulouse e, 700 anos depois, uma das personagens históricas presentes no romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco, participara em alguns interrogatórios e concluía: conspirando contra a segurança do povo, estas pessoas, doentes de corpo e de mente, conseguiram infectar as águas dos rios, das fontes e dos poços, acrescentando-lhes veneno, matérias infecciosas ou misturas especialmente preparadas para que os homens saudáveis que deles bebessem ficassem infectados e se tornassem leprosos, ou morressem, ou quase morressem, e desta maneira o número de leprosos seria multiplicado. Estas alegadas confissões dos detidos, registadas em cartas e em crónicas contemporâneas, eram extraídas com recurso a métodos terríveis. Escreve o autor Steve Tibble num artigo da Yale University Press. Todos os leprosos deviam ser torturados e, após a sua confissão, queimados. Às grávidas leprosas dava-se a oportunidade de darem à luz, mas após o recém-nascido ser capaz de viver e alimentar-se sem a sua ajuda, eram também elas lançadas à fogueira. Na improvável circunstância da tortura não conduzir a uma confissão, os sobreviventes eram condenados à prisão perpétua.
Não admira por isso que os pobres leprosos, numa tentativa de dar aos seus interrogadores o que eles queriam e assim talvez extrair alguma comiseração, fossem acrescentando detalhes progressivamente mais escabrosos. Um autor anónimo, nas suas crónicas da altura, especifica o método utilizado pelos conspiradores. Quando se perguntou ao leproso pela receita das poções utilizadas, ele respondeu que eram feitas de sangue e urina humana, com 3 tipos de ervas por si desconhecidas ou que se recusou a nomear. O corpo de Cristo era também ele acrescentado às poções, assim se diz, e depois todos os ingredientes eram cortados em pedaços e triturados em pó. A seguir, a mistura era colocada em pequenos sacos com algum peso e atirados para dentro dos poços e das fontes. A história foi evoluindo e em meados de junho de 1321, apenas um par de meses depois do começo da histeria, alguém se lembrou dos bodes expiatórios do costume. Em interrogatório, alguns leprosos começaram a culpar os judeus, acusando-os de financiar o projeto, e mais tarde a conspiração incluiu também os muçulmanos, em particular reis e sultões do Médio Oriente, que à distância utilizavam a comunidade judaica como marionetas, numa tentativa de destruir a cristandade por dentro. A conspiração ganhava asas. Sabemos que chegou à Cúria Romana, ao Papa e a outros reis europeus. Mesmo ali ao lado, ainda em junho do mesmo ano, Jaime de Aragão recebe uma carta do primo, o rei Sancho de Maiorca, a avisá-lo do sucedido. Saiba também, senhor, que leprosos foram capturados em Avignon e submetidos à tortura, e que é dito que confessaram o envenenamento de todas as águas de poços e fontes. Também é dito que os judeus consentiram a tudo isto. Notificamos Vossa Senhoria para que tome as precauções necessárias e para que estas ou semelhantes ações não causem dano ao povo de Aragão. Claro que a alegada conspiração não tinha qualquer fundo de verdade. Tzafrir Barzilai, autor de um livro com o irresistível título Poços Envenenados, acusações, persecuções e minorias na Europa medieval entre 1321 e 1422, relata como a conspiração foi fabricada. Por exemplo, a residência de um judeu chamado Bananias foi alvo de uma rusga que localizou uma carta escrita em hebreu, dirigida a altos dignatários muçulmanos, com nomes exóticos como o Sultão de Azor ou o rei Jodab de Abdon e Semeren. A carta estava acompanhada por uma volumosa quantidade de dinheiro e também por um desenho de um judeu ou muçulmano, o registro não é claro, a apontar as nádegas despidas na direção de um crucifixo. Na carta, o judeu Bananias pedia fundos para que ele e os outros judeus pudessem continuar o envenenamento dos poços franceses. Segundo Tzafrir Barzilai, trata-se obviamente de uma falsificação, misturando crónicas contemporâneas sobre leprosos com referências a alegados líderes muçulmanos cujos nomes foram todos retirados de diferentes traduções da Bíblia. Ainda assim, os clérigos torturaram Bananias e 6 dos seus conhecidos, que, obviamente, confessaram tudo, traduziram a carta do hebreu para o latim e entregaram-na ao rei Filipe V. Confrontado com provas inequívocas, o rei ordenou formalmente que todos os leprosos fossem detidos, interrogados e condenados à morte, e perdoou retroativamente todos aqueles que, mesmo antes das ordens reais, já tinham tomado essas iniciativas. Já os judeus, claro, cujo regresso à França 7 anos antes aborrecera tanta gente, também foram perseguidos, interrogados, mortos e os seus bens, mais uma vez, confiscados. Felizmente, o pânico durou pouco, se bem que é difícil entender porquê. Talvez quem se quisesse aproveitar da conspiração para prejudicar os judeus já tivesse enchido os bolsos. Talvez o número de leprosos não tenha explodido no sul de França, tal como se esperaria num envenenamento em massa. Ou então, a histeria popular arrefeceu com a mesma irracionalidade com que começara. O que é certo é que, até ao final de 1321, as perseguições aos leprosos diminuíram drasticamente e as crónicas parecem indicar um desinteresse crescente pela teoria da conspiração dos poços envenenados.
Este final anticlimático pode frustrar um bocadinho, mas não estraga a lição. Um misto de medo popular, maus incentivos, fanatismo misturado com ignorância, sadismo à solta e uma belíssima desculpa para atacar as minorias mais frágeis alimentou uma conspiração totalmente fabricada, mas que ainda assim chacinou centenas de vidas. 700 anos depois, temos felizmente menos tortura, menos superstição e muito menos leprosos. Mas os mesmos instintos continuam cá, adormecidos, à espera do próximo desgraçado que se encontre no poço errado à hora errada. E por fim, século XVII, mais precisamente 1678. No trono de Inglaterra, Escócia e Irlanda encontramos Charles II, Carlos II. A sua vida não fora fácil. O pai, Carlos I, foi decapitado em Londres durante a Guerra Civil Inglesa e o próprio Carlos II foi, pouco depois, derrotado numa batalha por Oliver Cromwell e exilou-se na Europa continental até 1660, ano em que o conflito finalmente acalmou e foi possível restaurar a monarquia em Inglaterra. No entanto, o país estava dilacerado. O poder era dividido entre o rei e o parlamento, numa tensão constante entre um só homem e a influência de um grupo de nobres. E os apoiantes de ambos os lados não perdiam qualquer oportunidade para jogar xadrez político uns com os outros, mas havia ainda o problema religioso. Católico e defensor da tolerância religiosa e de alguma liberdade de culto, Carlos II reinava sobre um país maioritariamente protestante, sobre o qual a Igreja Anglicana tinha enorme influência. Segundo Neil Johnston, diretor de arquivos do The National Archives, a maioria protestante em Inglaterra há muito que suspeitava dos seus concidadãos católicos. Depois de mais de um século de existência, como uma das poucas nações protestantes, rodeada por outras nações católicas, muitas vezes hostis, era fácil provocar o medo de uma invasão. Especulava-se que se os católicos voltassem a dominar o país, o que os impediria de converter à força os ingleses protestantes, ou mesmo de queimá-los na fogueira. Não só Carlos II era católico, como casou com a portuguesa Catarina de Bragança em 1662, também ela uma fervorosa católica, e a união entre os dois garantiu o apoio inglês aos portugueses contra a coroa espanhola durante a nossa Guerra da Restauração. Pior ainda, os anos passaram e Catarina não foi capaz de gerar um herdeiro. E quem, neste caso, poderia herdar o trono? O irmão mais novo do rei, Jaime II, na altura apenas Duque de York, que em 1673 viria a revelar-se também ele um perigoso católico. Por mais que os protestantes respeitassem a monarquia, podiam estar perante décadas de submissão a um ou mais reis católicos. Na sua mente, a Inglaterra protestante estava por um fio. E é por esta altura que emerge um homem chamado Titus Oates, conhecido manipulador, hipócrita e mentiroso. O seu historial é uma desgraça. Tentou sem sucesso uma carreira na Igreja Anglicana, incompatibilizou-se com o Bispo de Londres e conseguiu ser expulso por mau comportamento não apenas de um, mas de 2 seminários europeus. Segundo um artigo da National Archives, após uma série de fracassos pessoais, Oates acabou pobre e sem recursos em Londres, em meados da década de 1670. Foi aí que encontrou santuário na Igreja Católica e tentou, talvez desonestamente, formar-se como padre jesuíta. Apesar de inicialmente bem recebido, foi expulso por mau comportamento. Mas o tempo que Oates passou com os jesuítas, em Espanha e depois em França, deu-lhe conhecimentos suficientes sobre a infraestrutura católica para utilizar mais tarde com efeitos terríveis. Em 1678, Oates conhece o Dr. Israel Tung, um académico louco, paranoico e violentamente anticatólico. Os dois formam uma compreensível amizade e juntos escrevem um documento de 45 páginas, totalmente inventado, mas utilizando os seus conhecimentos do funcionamento da Igreja Católica em Inglaterra. Fingem que encontraram o documento num casaco abandonado, apresentam-no ao magistrado Edmund Godfrey
E lentamente, os conteúdos deste documento espalham-se pelas mais altas instâncias britânicas. Havia uma conspiração organizada por católicos, em particular pelos jesuítas, para assassinar o rei Carlos II e colocar no trono o seu irmão mais novo, o tal Jaime, Duque de York, que, como já vimos, era ainda mais católico que Carlos. Por mais inacreditável que a conspiração pudesse parecer, duas coisas eram certas. A primeira é que qualquer ameaça à vida do rei devia ser, no mínimo, investigada. A segunda é que, no ambiente de clivagem política e religiosa que se vivia, uma conspiração católica para decapitar a coroa caía como um saco de doces no colo de muitos anglicanos. E até o próprio rei não tinha grande incentivo para se opor a uma investigação que o colocasse a favor dos protestantes, contrabalançando a opinião dominante que o via como parcial a favor dos católicos. Talvez por isso, no final de setembro desse mesmo ano, Oates foi recebido no Privy Council, o órgão de conselheiros mais próximos do rei. Durante a sua audiência, Oates impressionou os presentes com 43 alegações contra várias ordens católicas e indicou 541 jesuítas e vários nobres católicos como conspiradores. Em particular, acusou Sir George Wakeman, o médico pessoal de Dona Catarina de Bragança, de se aliar à rainha para envenenar o rei. E acusou ainda Edward Colman, um nobre católico, de participar também ele na conspiração. Ora, infelizmente para Colman, foi entretanto descoberta a sua correspondência com um padre jesuíta francês que era nada mais, nada menos, coincidência das coincidências, o confessor do rei de França, a antiga arqui-inimiga da Inglaterra e exemplo paradigmático da monarquia absolutista. Colman foi acusado de traição e morto em público, e Oates, subitamente mais credível, teve uma ascensão meteórica na corte inglesa. Semanas depois de produzir o seu testemunho ao Privy Council, foram-lhe atribuídos alguns soldados e começou a caçar jesuítas pelas ruas de Londres. Ainda em outubro, outro episódio transformou uma conspiração assustadora numa quase certeza. Edmund Godfrey, um membro protestante do Parlamento e o homem a quem Oates e Tongue tinham apresentado as suas 45 páginas de denúncias encontradas no bolso do casaco, foi brutalmente assassinado e mutilado com a sua própria espada. A morte de um respeitável protestante e as cartas de Colman ao seu amigo jesuíta francês fortaleceram as afirmações de Oates e conduziram a uma verdadeira histeria popular. Os católicos foram obrigados a sair da cidade de Londres e a manter uma distância de 16 quilómetros. Tongue foi ao Parlamento discursar sobre a possibilidade de um atentado semelhante à conspiração da pólvora, a tentativa falhada de assassinar o rei Jaime I e rebentar com a House of Lords, evento que nunca chegou a acontecer, mas que popularizou a figura de Guy Fawkes. E, a propósito, nas celebrações da Guy Fawkes Night desse mesmo ano, os londrinos queimaram não bonecos com a forma de Guy Fawkes, mas sim bonecos com a forma do Papa. Já Oates, inchado de orgulho e de confiança, aumentou a lista de acusados para incluir 5 lordes católicos, na altura homens respeitadíssimos, que incluíam um barão com 64 anos de idade e vítima de gota. Ao que parece, até o rei estranhou que um idoso com artrite inflamatória pudesse participar ativamente numa tentativa de assassinato, mas isso não impediu que os 5 lordes católicos fossem formalmente acusados e presos. E é aqui que entra outra personagem importante em toda esta história. Mais uma vez, segundo o The National Archives, no período pré-moderno, o acusado confrontava-se com todo o aparelho do Estado. Os julgamentos eram presididos por Sir William Scroggs, o Lord Chief Justice. Ao contrário do moderno sistema judicial do Reino Unido, os oficiais serviam o monarca e o seu papel era garantir a condenação. Toda a autoridade era entendida como emergindo do rei e os juízes agiam em seu nome. Baseado nos registros de como foram conduzidos os casos, Scroggs não foi imparcial.
Apesar da constante incapacidade por parte de Oates para corroborar as suas alegações, Scroggs presidiu a mais de 30 julgamentos e levou 40 homens à morte. No entanto, a histeria não durou para sempre. À medida que a lista de acusados aumentava, incluindo, como já vimos, personalidades altamente respeitadas, e à medida que o claríssimo viés político dos julgamentos lançou dúvidas sobre as acusações, a conspiração perdeu fôlego e o medo deu lugar à dúvida. O próprio Scroggs ajudou a desacelerar o ciclo de violência ao ilibar Sir George Wakeman, o tal médico pessoal da rainha Dona Catarina, que nunca chegou a ser condenado à morte. Já o próprio Carlos II, que por essa altura tinha a certeza de ter apoiado a condenação de muitos homens inocentes, aproveitou a crescente mudança na opinião pública e apoiou as decisões de Scroggs. Em 1681, 3 anos depois da alegada descoberta da alegada conspiração, Oates foi acusado de insubordinação e em 1685 assistiu, a partir da prisão, à morte de Carlos II. Depois de anos de tentativas de afastar o Duque de York do trono, os protestantes que fizeram tão bom uso da conspiração de Oates acabaram por viver o seu pior pesadelo, a ascensão de Jaime II ao trono de Inglaterra. O novo rei acusou Oates de perjúrio e condenou-o à prisão perpétua, mas também a ser exposto em praça pública 5 vezes por ano, preso pelo pescoço e pelas mãos, a uma estrutura de madeira chamada pillory, um aparelho de humilhação e castigo semelhante ao nosso pelourinho. Diz-se que muitos dos que passavam atiravam-lhe ovos podres à cara. Oates viria a ser mais uma vez libertado, desta vez por Guilherme III, mas por essa altura já ninguém o reconhecia ou queria saber dele. Morreu pobre e esquecido em 1705 e Jaime II, o rei que o prendera, o homem que ia destruir a nação protestante, ficou para a história como o último rei católico da coroa britânica. Ainda hoje, a Popish Plot, ou seja, a conspiração papal, em português, é sinónimo de Titus Oates. E Titus Oates, o megalómano mentiroso caído em desgraça, é sinónimo da conspiração que ajudou a criar. Mas muitos se serviram dela para os seus próprios fins, nunca chegando a ser condenados. No fundo, 2 loucos inventaram uma conspiração, mas foram precisas centenas, talvez milhares de outros homens, muitos deles de respeito, para transformar as 45 páginas descobertas no bolso de um casaco num dos momentos mais relevantes da história do Reino Unido. Será que Titus Oates merecia levar sozinho com ovos podres na cara? Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio, incluindo mais informações sobre a sédia stercorária, um artigo de Tsafrir Barzilai sobre a conspiração dos judeus e dos muçulmanos e digitalizações do documento original produzido por Titus Oates. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no Spotify, YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Juntem-se a nós para o próximo episódio. Até à próxima.